capítulo 23, versículo 26. Provérbios 23, 26. Diz assim a palavra do Senhor: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Nós estamos no momento em que o emocional das pessoas tem sido diretamente afetado, né? Seja porque a pessoa tem medo de talvez contrair o vírus, ou porque contraiu e às vezes fica com medo do estado agravar, ou pela perda de entes queridos, enfim. Então, quando nós falamos em coração, nós falamos em vida emocional, né? Nós falamos em emoção. Muito interessante, né? Eu lembro que eu pincelei outro dia aqui. Deus abençoe a diaconisa Coraci. Eu pincelei outro dia aqui que esse termo ele é usado para que a gente possa entender. Não é que o coração é a sede das nossas emoções, é porque ele reage, né? A gente reage também tendo frio na barriga, tendo arrepio, calafrio. E eu já disse que a Bíblia, em alguns casos, cita as entranhas, né, como fonte das emoções. Eu me lembrei agora de uns missionários que estavam evangelizando uma tribo indígena, e para isso eles tinham que traduzir o Novo Testamento para eles, para que eles tivessem o Novo Testamento. Para traduzir, eu não sei se vocês entendem como é que funciona a tribo indígena, eles não têm uma escrita. Eles se comunicam verbalmente. Então, quando você vai traduzir alguma coisa para a língua indígena, ou você tira da cultura deles, né, ensina outro idioma, e, enfim, ou você tem que se dar o trabalho de criar caracteres, formar palavras, alfabetizá-los para que eles possam ler. Eu tive num seminário da Sociedade Bíblica do Brasil, e eles explicando para a gente como é que era o trabalho, às vezes, de evangelizar algumas tribos indígenas, né? E essa história que eu ouvi aqui, não lembro se foi, acho que até foi na Sociedade Bíblica do Brasil, quando eu fiz esse seminário sobre a Bíblia, que eles estavam traduzindo, eu acho que era só o Novo Testamento mesmo, e eles estavam traduzindo, ensinando eles a lei, traduzindo e tal. E um dia, a filha do cacique lá, da tribo que eles estavam evangelizando, ficou com laringite, ela perdeu a voz. E para eles, se a pessoa não falava, eu não sei se vocês sabem, em algumas tribos indígenas, se a pessoa nasce deficiente, eles já nem deixam a pessoa viver ali, né? É cultura indígena lá, enfim. Mas e nessa tribo em questão, perdeu a voz, a pessoa está considerada tipo morta. Dá um tempinho ali para ver se volta, e o negócio dela agravou, e eles queriam sepultar a menina viva, porque ela não voltava, não sarava, não sei, alergia, o que foi, ela perdeu a voz, né, tal. E esses missionários entraram numa campanha de jejum e oração, e essa menina restaurou a voz, e o pessoal, então, tudo queria aceitar Jesus e tal. Aí eles pegaram e começaram a pegar, onde eles colocaram a palavra coração, eles substituíam por garganta, porque para eles era o que representava a vida, porque também o coração, além de representar as emoções, representa a vida, né? O coração parou, a vida parou. Eu lembrei dessa história, enfim, contei para vocês, ouvi
numa época que eu fiz um curso lá na Sociedade Bíblica do Brasil. Mas esse versículo tem duas partes, né? A gente costuma dividir versículos em parte A e parte B. Primeiro, Deus fala: dá-me, filho meu, o teu coração, parte A. Parte B, e os teus olhos observem os meus caminhos. Em momentos de crise pessoal, né? E a gente está tendo, às vezes, crises coletivas aí, enfim. Mas vamos falar da questão pessoal. Em momentos de crise pessoal, é comum algumas pessoas fazerem promessas para Deus. Deus, se o Senhor me tirar dessa, Senhor, você vai ver, eu vou ser outra pessoa. Vou mudar, tal. Por que que isso, muitas vezes, não funciona com todas as pessoas? É claro que alguns continuam firmes na promessa que fazem. Mas outros, não é? Quando, por exemplo, não conseguem, quando conseguem se livrar do mal que as assola, essas pessoas também se esquecem de Deus e das promessas que fizeram para Ele. Por isso que Deus não diz apenas: filho meu, dá-me o teu coração, mas Ele diz: dá-me o teu coração e os teus olhos estejam atentos aos meus estatutos, aos meus caminhos. Então nós precisamos entender que, é claro, nós precisamos nos voltar para o Senhor, nos arrepender, né, nos voltar para Ele, mas para que a gente possa permanecer nele, nós precisamos então observar os seus estatutos. Coloquei aqui que o ser humano, na dimensão natural que a gente vive, é regido por emoção e vontade. As pessoas são regidas por emoção e vontade. Eu não sei, algumas mais por emoção, outras mais por vontade. A gente poderia denominar isso de várias maneiras, mas vontade. Outro dia eu preguei aqui sobre querer, né? Vontade é o que te leva a progredir, não é? Não, eu tenho vontade de que a minha vida melhore, e a pessoa vai, trabalha, desenvolve, luta, e a vida dela acaba que melhora porque ela teve vontade. O pessoal chama aí de força de vontade, e a pessoa luta e tal. Mas outras pessoas vivem mais por emoção, pelo momento, né? Enfim, então, o ser humano precisa ter emoção? Sem dúvida precisa. Nós somos seres emotivos, mas nós precisamos também atentar para a responsabilidade da vida. A vontade de Deus para a nossa vida, ela valoriza o processo de conquista. Eu costumo dizer, não é? A frase não deve ser minha, é bíblica, né? Não lembro de ter ouvido alguém falar, mas enfim. A única coisa que caiu do céu foi o maná. Numa época em que o povo não podia plantar, e não podia, até podia plantar, mas talvez não pudesse colher. Por quê? Era no tempo da peregrinação do deserto, em que Deus durante o dia se colocava como nuvem, e à noite como uma coluna de fogo. E a Bíblia diz que quando a nuvem se movia, o pessoal tinha que preparar acampamento e sair, porque eles seguiam a nuvem. A nuvem parava, eles paravam, montavam acampamento, mas daí a pouco, sem aviso prévio, a nuvem começava a se mover. Então, o pessoal era alertado: vamos desmontar o acampamento que a nuvem está se movendo. E se eles tivessem plantado alguma coisa, aquilo ia ficar para alguém ou ia se perder, porque eles não podiam ficar parados, porque Deus estava dirigindo eles pelo deserto ali. Então, como Deus, Ele nos dá o subsídio que a gente precisa, como Deus cuida de nós, como Ele não permitiu que o pessoal ficasse parado muito tempo num só lugar, Ele providenciou o alimento, providenciou o maná.
Eles reclamaram: nossa alma tem fastio desse pão. Ele mandou codornizes voando a 50 centímetros de altura. O pessoal só tinha que pegar, dar uma paulada, pegar ali, e a Bíblia diz, é estranho, né? Mas é o que a Bíblia diz, que o povo comeu carne até sair carne pelo nariz, mas logo estava enjoado de carne de novo, porque emoção. Não tinha sepulcro lá no Egito, não, Deus tinha que trazer a gente para o deserto, para a gente morrer aqui. Eles não entendiam que Deus estava trabalhando na vida deles, tendo um processo para que eles pudessem viver o melhor de Deus. Deus tem o melhor para nós? Claro que tem, mas o melhor de Deus está a uma distância, que precisa ser conquistada por um processo. Olha o que diz aí, Jeremias 17:9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Então o ser humano, se ele se deixa levar por emoções, não é? Ele fica triste com alguém, porque alguém não falou do jeito que ele queria, porque não fez o que ele queria, e tal, e isso devia passar com certa idade, mas não passa. Você vê gente com muita idade, e que às vezes a coisa não sai do jeito que ele quer, e ele emburra, faz bico, vive por emoção. Não pode ser assim. Ainda, Provérbios 16:1. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Muita gente faz planos, e às vezes não sai do jeito que ele quer. É interessante, a Bíblia nos fala algumas coisas que são aparentemente redundantes, aparentemente óbvias, mas a gente precisa aprender com a palavra. Jesus chega e fala assim: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Entendem o que isso significa? Nós, como filhos de Deus, como cristãos, como nascidos de novo, nós precisamos andar em concordância com a vontade do Senhor, para que as nossas orações sejam ouvidas. Não adianta a pessoa às vezes orar. A gente estava conversando outro dia, acho que era com o nosso primeiro vice-pastor Gilson aí, sobre pessoas pedindo oração, né? Eu até falei que eu fui atender telefone na igreja que eu frequentava uma época lá, um pastor que fazia esse serviço, saiu de lá, enfim, e ele entregava muita profecia e tal. Aí uma pessoa ligou lá, uma mulher, falou: eu queria que o senhor orasse por mim. Cadê o pastor fulano? Não está mais com a gente e tal. Você pode orar por mim? Posso. Qual que é o motivo? Vida sentimental. Falei: se você quiser compartilhar, para a gente orar específico, pode compartilhar, eu posso te ouvir também, né? Falou: não, é porque eu estou namorando com uma pessoa aí, ele está me enrolando e tal, e nunca desenrola, e não sei o que tem. Aí eu fui lá puxando a língua dela, Deus dirigiu aquele momento, né? Aí a pessoa pegou e falou assim: é porque assim, ele falou que ia largar da mulher para casar comigo, mas não larga, que enrola aquela. Eu falei: pera lá, deixa eu falar uma coisa para você. Você ligou, foi numa igreja, filha. Isso que você quer, você tem que ligar naqueles lugares que põe foto na boca do sapo, costura, põe na encruzilhada. Aqui nós não fazemos esse tipo de oração, não. Se você quiser que eu oro para que Deus coloque alguém desimpedido na sua vida, que vai te amar, te honrar, eu oro, né? Aí ela pediu oração, orei por ela, ela ligou lá algumas vezes, andei aconselhando ela ainda. Pastor, eu estou mudando de vida. Foi: beleza, bom demais, Deus vai te abençoar, Deus vai te dar vitória. A gente precisa entender isso. O homem faz as suas preparações do coração: vou fazer isso, fazer aquilo, fazer não sei o quê, mas a resposta da boca vem do Senhor, e não tem resposta torta que sai da boca de Deus, só tem resposta reta. Não tem uma gíria que o povo fala aí, eu não sou de falar gíria não, mas você escuta, né, vê comercial de TV, não tem aquela gíria, papo reto?
Não é assim que o povo fala aí? Quando alguém, às vezes é meio malandro e tal, e quer pedir um favor para alguém, não, isso é papo reto, tal, tipo assim, não, eu estou falando a verdade. A conversa de Deus, a palavra que sai da boca de Deus é reta. Se nós vamos fazer preparações do nosso coração, se nós vamos fazer projetos, se nós vamos alimentar sonhos, que nós sejamos frequentadores da igreja para aprender a palavra, que nós sejamos estudiosos da palavra, para saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida, para que a gente possa então receber aquilo que a gente sonha, aquilo que a gente espera, porque isso Deus tem para nós, Ele tem isso para nós. Ele pede: filho, me dá o seu coração, mas não apenas isso, que os seus olhos observem os meus estatutos, os meus caminhos. Segundo lugar, Deus fala ao nosso espírito. É muito interessante a gente pensar nisso, né? Porque a nossa carne, ela prefere atalhos. Quem é carnal, prefere atalhos. Às vezes não sabe esperar o momento de Deus para a coisa acontecer. Você quer ouvir a voz de Deus? A voz de Deus fala no Espírito. Às vezes Deus até pode falar com alguém carnal, para ver se ele se arrepende, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é quem nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Mas geralmente quando Deus fala com alguém que é carnal, se alguém chega a ouvir a voz de Deus, fala: não, isso não é Deus que está falando comigo não, porque Ele quer que Deus fale conforme a vontade dEle. O que Jesus nos ensina lá no Getsêmani? Pai, se possível for, passa de mim esse cálice sem que eu beba, todavia, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Quando Deus fala, e Ele fala no nosso espírito, e Ele fala a vontade dEle, às vezes pode parecer, no princípio, meio amargo, não é? Como o sabor que João descreve, quando ele vai comer o livrinho, lá em Apocalipse. Eu não sei, né? Eu quero entrar na fila para conversar com o João, quando eu estiver na eternidade lá. Eu falo: João, explica uns negócios lá que você colocou lá, como é que foi, o que você viu, me fala aí. Mas eu entendo que a palavra de Deus pode ser representada por aquele livrinho, que ele falou assim, que quando ele colocou na boca e mordeu, era amargo como fel, mas depois que ele engoliu, aquilo se tornou doce como mel. Lembra da passagem, livrinho? A palavra de Deus às vezes parece amarga, parece difícil de engolir, mas depois que a gente vive a palavra, e que a gente vê o resultado, isso se torna doce como mel, ao contrário das ilusões da vida, que a princípio são doces como mel, mas trazem um resultado amargo como fel. Então a gente precisa entender e precisa, não é, olhar para isso. A carne, ela prefere atalhos. Às vezes o caminho percorrido pelo Espírito é um pouco mais longo, mas é o processo, né, da capacitação, da unção. Você começa a olhar os grandes homens e mulheres da Bíblia assim, é porque a gente lê ali muito resumido, né? Você vê 30 anos passando em 2 páginas, mas foi tempo, até que Deus entregou uma vitória, mas uma vitória que se consolidou. Algumas pessoas, até citei Saul aqui talvez domingo, algumas bênçãos que Deus deu para algumas pessoas que foram muito rápidas, como o caso de Saul. Saul era muito bonito, se sobressaía no meio da multidão, né? Deus, o povo, a nação queria um rei. Deus falou: olha, tá bom, vocês vão querer um rei? Você vai saber, ele vai tomar as filhas de vocês como esposa, vai ter muita esposa, vocês vão pagar imposto, vocês vão fazer um monte de coisa aí, mas vocês querem um rei? Então beleza, tá bom. Samuel ficou triste. O que foi que você está triste, Samuel? Ah, o povo me rejeitou. Não, Samuel, rejeitar foi a mim, porque na realidade eu sou o rei. Pegou Saul ficou escondido ali, tá, no meio das bagagens. Sai daí, rapaz, você vai ser o rei. Mas eu sou o menor da minha família, minha tribo é a menor de Israel. Quando ele recebeu o poder, ele se transfigurou,
ele se transformou, ele começou a achar que ele era o último biscoitinho do pacote. E há quem diga que o último biscoitinho do pacote é quebrado, né? E é mesmo. Ele foi vencido pela arrogância. Deus não fez nada com ele, ele fez com si mesmo, como os carnais fazem. Vamos ler aqui, Salmo 27, 8. Olha o que diz aqui. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração, coração eu não falei aqui no início, mas também pode ser substituído pelo espírito, viu? Quando se fala de coração, aqui, embora eu falei que coração é representado pela sede das emoções, quando Deus fala, filho meu, dá-me o teu coração, a palavra coração, ela pode, em muitos casos, ser substituída pelo espírito do homem, porque é a vida, a verdadeira vida, não é? Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Ou seja, havia um comando dos sentimentos, não é? Buscar a face de Deus não é uma coisa simples, não é uma coisa corriqueira, eu vou ali buscar a face de Deus, já volto. Como você vê muitas pessoas fazendo isso por aí, sabe? Não tem nada contra orar no monte, mas é muito melhor orar na igreja. Orar na igreja é muito melhor, você não precisa ir no monte. Mas é impressionante como algumas pessoas saem de uma vida de pecado, aí chega lá no monte, lá e ora com alguém, alguém fala em língua, a pessoa fala em língua também, fala, eu busquei a face de Deus, vou voltar para a minha vida, e volta para a vida carnal. Irmãos, não, se a pessoa carnal chegar lá e tiver um contato com Deus, é igual Nadab e Abiú, morre na hora. Teve um contato com qualquer coisa aí, sei lá, acho que da carne mesmo, não vou nem falar que é. Quando o Senhor disse, busca o meu rosto, meu coração diz, Senhor, eu vou buscar o seu rosto, eu vou buscar a tua face. João 14:1, Jesus disse, não se turbe o vosso coração. Aqui, esse coração pode ser ligado à emoção. Não se turbe o vosso coração. Aqui, tem muita gente que não entende esse versículo, porque o português é meio arcaico, mas Jesus está falando assim, ó, credes em Deus é uma afirmação. Jesus não está pedindo eles para crer em Deus, não. Tem gente que lê esse versículo como Jesus estivesse dizendo, crê em Deus e crê também em mim. Não, Jesus está fazendo uma afirmação, credes. Credes em Deus, ele está falando para judeu, não é? E o judeu cria em Deus, acreditava em Deus. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus. Jesus fez uma afirmativa, que eles criam em Deus. Então vocês creem em Deus? Creiam também em mim. Creiam também em mim. Não se turbe o vosso coração. Por que Jesus falou isso? Porque algumas situações da vida provocam situações emocionais que nos afligem. Mas Jesus está falando, não, você crê em Deus, crê também em mim, pode creia, você não está sozinho, vocês não estão sozinhos, eu estou convosco. E por último, emoções abaladas podem destruir uma vida. Ou seja, extremos emocionais, nem muito alegre, nem muito triste. Gente que acha que é vantagem demais ser muito alegre. Para tudo tem a hora, tem um momento, tem um lugar. Não é? E quem é muito alegre na rua e em casa é triste? É ruim. A pessoa tem que ser equilibrado. Não é? Então nós temos que fugir desses extremos. Todos os extremos são prejudiciais. Há uma recomendação, falei disso aqui não tem muito tempo. Não é bom a gente fazer negócio, não é bom a gente firmar algum tipo de contrato, nem estando muito triste, nem estando muito alegre. Calma, leia, com equilíbrio, conversa com alguém, pede opinião, ainda que você não vá ouvir a pessoa, mas atender o que a pessoa diz, mas pelo menos ouça. Não é? Olha o que diz aqui, Lucas 12:34, porque onde estiver o vosso tesouro,
ali estará também o vosso coração. Mais uma vez fala de emoção aqui. O que é o tesouro? Para muitas pessoas pode ser um veículo, para outras pessoas pode ser um aparelho celular, para outras pessoas pode ser um indivíduo, uma outra pessoa, pode ser, enfim, cada um. Mas às vezes a pessoa tem uma fixação, e se a pessoa tem uma fixação por alguma coisa, o coração dele está ali. E nós dissemos, eu lembro que eu disse isso domingo, disse sim, Deus não divide a sua glória com ninguém. O nosso coração precisa estar com o Senhor. O nosso coração precisa estar no Senhor. Acima de tudo, tem lugar para todas as outras coisas da nossa vida, desde que o lugar principal seja de Deus. Eu sei que aqui não tem isso. Mas às vezes, pessoa que acompanha a novela na televisão, se o final da novela der um dia de culto, pensa qual dos dois que a pessoa perde. Tem gente que é assim, infelizmente, né? Nosso coração pode ter todas as coisas aí. Deus fez um... Irmãos, há uma infinidade de prazeres que o crente pode desfrutar. Uma infinidade. O crente pode viver 300 anos, que ele não vai conseguir desfrutar todos os prazeres que Deus colocou para nós nessa terra. Sem ter que pecar, né? Desfrutar prazeres que Deus colocou para nós. O problema é que as pessoas não colocam o coração primeiro em Deus, né? Não colocam Deus no coração, colocam o coração em Deus, né? Enfim. E aí a vida fica meio cinza. A Bíblia diz, na presença do Senhor há delícias incontáveis. A gente precisa aprender isso. Eu tinha dividido o meu terceiro ponto aqui, agora é o último mesmo. O coração firmado nas promessas de Deus vive os planos de Deus. O coração firmado nas promessas de Deus vive os planos de Deus. Vamos ler Jeremias 29, versículo 11 ao 13. Muitas vezes nós não vemos o agir de Deus, nós temos que confiar nas promessas. A gente não vê Deus agindo, na maioria das vezes. A gente vê o momento da luta que a gente está passando, e depois vê a bênção, e a gente não entende. Mas Deus demorou demais a agir, Ele demorou 2 anos para me dar minha bênção. Não, Ele agiu durante 2 anos, você não viu, aí culminou na bênção, culminou na vitória. Porque eu bem sei, assim diz o Senhor, os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Irmãos, eu termino aqui a minha palavra, trazendo para vocês essa dica que Deus nos dá. Por que tem pessoa que não recebe? Por que tem pessoa que não... Deus está falando o que a gente precisa fazer para receber. Deus está falando o que a gente precisa fazer para encontrá-lo. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus tem sido usado por muitas pessoas como o gênio da lâmpada. A pessoa precisa, vai lá dar uma esfregadinha, faz um pedido, volta para a lâmpada, quando eu precisar, eu esfrego de novo. Deus não é isso. Deus é o nosso Senhor. Ele é o nosso Senhor. E a gente precisa entender isso. E como nosso Senhor, nós precisamos entender que nós não vamos passar falta de nada. Ele vai cuidar de cada um de nós, Ele vai nos guardar, nos proteger, nos ajudar. Então, ouça a voz de Deus dizendo para você nessa noite: filho meu, dá-me o teu coração. Tão romântico, né? Aí a parte B, e os seus olhos, observem os meus caminhos. Se a gente fizer essas duas coisas, ainda que a gente parta para a eternidade, irmãos, a nossa vida vai ser uma vitória eterna.
Nós vamos desfrutar daquilo que Deus tem preparado para aqueles que creem nele, para aqueles que esperam nele. Eu tenho projeto, irmão, até para 2050, para lá. Tem plano, Deus vai. Eu creio. Agora, minha vida está nas mãos do Senhor. Agora, eu faço os meus planos. Mas a minha oração diária é: Senhor, a minha vida está nas suas mãos. Às vezes a gente não aguenta andar nem no banco de passageiro do carro. A gente está lá, o motorista está indo muito perto, a gente pensa, mas esse cara está perto demais, tinha que frear, tinha que não sei o quê. Às vezes não dá conta nem de andar no banco de passageiro de um carro e fala: minha vida está nas mãos de Deus. Irmão, nas mãos de Deus, mesmo nas mãos de Deus, o vento sopra, a tempestade chega, né? Parece que não dá, mas a gente está seguro. A gente precisa entender que nós estamos seguros nas mãos do Senhor. E para a gente entender, além de dar o nosso coração, a gente precisa observar aquilo que a palavra dele nos diz. Amém? Nós vamos orar para terminar o nosso culto, também pelas nossas finanças. Domingo pela manhã, a escola bíblica dominical, às 9 da manhã. E à noite, o nosso culto de celebração ao Senhor. Venha, traga um visitante com você. Temos uma visitante hoje? É a Milde, não? É a Milde? Ah, bem-vinda, Milde. Bom que você veio. Danilo está bem, né? Certo. Tranquilo. Vamos ficar de pé, irmãos. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, a gente canta, Deus tem o melhor para mim. É muito bom cantar, eu gosto mais de cantar, mas eu prefiro viver. Se Deus falar assim: meu filho, o que é que você prefere? Eu vou te fazer um canto, vou te dar um sucesso aí na nação aí, e você vai cantar e tal, só que aquilo que você canta não vai se realizar na sua vida. Ou se Deus fala: meu filho, você não vai cantar mais, mas tudo aquilo que você já cantou na vida de bênção vai acontecer. Eu falo: Deus, não quer cantar mais não quero mais cantar, quero a sua bênção, sua presença. Então, é muito melhor viver, irmãos, e Deus tem o melhor para nós.